Muito bom dia a todos os nossos queridos e amados irmãos e irmãs espalhados aí por este país maravilhoso chamado Brasil, por todo o mundo. Graça e paz a vós, outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Alcançar a glória, alcançar a vitória. Portanto, nós encontramos a humanidade toda, desde o princípio, ainda quando eram poucos sobre a terra. Eles já lutam, sonhavam em conquistar algo. Nós encontramos que ainda no Éden, o casal tomou o caminho errado para conquistar a ciência do bem e do mal. E logo nós vimos eles tentando conquistar o céu, chegar até o céu através de uma ideia humana, criação humana, a qual a Bíblia chama de a Torre de Babel. E com o decorrer dos anos, há sempre disputas para conquistar o inimigo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele nos diz que o último inimigo a ser conquistado é a morte. O último inimigo a ser conquistado é a morte. E quando essa morte for conquistada, conforme ele escreve, o próprio Filho se sujeitará àquele a quem tudo lhe sujeitou. Ele diz em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler o verso 23. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade, e todo poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Viram? Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, como Jesus disse, o Pai é maior que ele, porque o Pai é que lhe deu autoridade para ele fazer toda a obra. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o sonho de conquista, das coisas pequenas até as grandes coisas. Se vê isso no mundo dos esportes, na política, e hoje também se vê a disputa na religião, no sistema religioso. Veja onde tem chegado esse sonho de conquistas, de coisas terrenas. Ter a maior igreja, ter o maior número de obreiros. Não importa se para se ter isso tenha que subornar, porque quanto se mais tem condição de subornar. Mas é a vida humana.
nas competições, Paulo escreveu isto na primeira carta também aos Coríntios, capítulo 9. Exatamente sobre essa questão de conquistar, de lutar, para que chegue ali e conquiste uma coroa. Porque todos estão lutando para ganhar aquela coroa. Então, no verso 24, capítulo 9 de 1 Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Pois todo aquele que luta em tudo se domina. Então você quer conquistar a glória? Alcançar a glória? Você tem que dominar os desejos da carne, a concupiscência da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tem que conquistar esse trio aí, para você ganhar, alcançar a glória. Não uma coroa corruptível aqui apenas, mas uma coroa de glória. Todo aquele que luta em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Essa luta constante, ferrenha, contra nós mesmos, nossos desejos infames e carnais. Vamos correr de tal maneira que nós possamos alcançar esta glória. Tomemos também alguns versículos aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Veja bem o capítulo 1. O que Paulo vai nos mostrar aqui para nos encorajar nesta luta. Vamos tomar verso 6. Deus é justo. Ele dará a paga, tribulação, aos que vos atribulam. Então não atribule ninguém, não odeie ninguém, não despreze ninguém. Ame a todos, se não dá para conviver juntos, mas não deixe de amar, de considerar, de respeitar e querer o bem. Isso prova que o seu coração não tem ódio, não tem maldade, mas tem amor, portanto tem Deus. E a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo, ele tomará a vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, por castigo, padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então a luta do cristão é permanecer com Cristo para reinar com Ele, estar reinando hoje sobre o pecado e reinar eternamente com Ele. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Veja bem este verso. Cristo vai ser glorificado em você, minha irmã, meu irmão,
Nós somos a carta escrita, aberta, lida por todos os homens, e através de suas palavras que condizem com suas ações, Cristo é glorificado. Mas se as suas palavras não condizem com suas ações, Cristo é blasfemado. O bom nome de Jesus é blasfemado por causa de vós. Então você não está vencendo esta batalha para chegar a alcançar a glória. Porque quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Olha, que coisa maravilhosa! E vamos um pouquinho aqui no capítulo 2, começando no verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, mas isso é algo tremendo. E através do Evangelho, através da santificação do Espírito e fé na verdade, para que o que também vos chamou pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois assim, pois, irmãos, olha que coisa maravilhosa que o Paulo nos escreve. Que unção, que inspiração, que vindicação. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e palavra firme. No sim, sim, não, não. Jesus nos ensinou assim. Seja, pois, o teu falar sim, sim, não, não. Porque o que diz passar é procedência maligna. Seja, pois, o teu falar sim, sim, não, não. E o que disso passar é procedência maligna. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Fala uma coisa e fala outra contrariando. Mas que Deus nos ajude a lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, confiados neste poder glorioso que a graça nos proporciona. A graça nos concede esta graça maravilhosa de obtermos força para suportar as provas, as dificuldades e vencer as tentações, suportar as aflições. Quando a pessoa está lutando para conquistar alguma coisa, ele suporta as aflições, ele suporta os desafios, ele suporta as afrontas, mas não desanima, pois o seu alvo é chegar ali, é obter um diploma. O seu alvo é conseguir aquele bem que é necessário para o seu bem-estar. Agora, o nosso alvo maior espiritual é a coroa da vida. Aquilo que Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, ele diz que ao chegar ao final de sua carreira, ele estava sendo oferecido por libação. O tempo da sua partida estava próximo, mas ele tinha guardado consigo alguma coisa.
combateu o bom combate, lutou com forças e vigor, com a graça de Deus, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amar a Jesus, amar os seus filhos. Olha, isso é algo que o Espírito Santo que coloca, que dá no seu coração, essa certeza de você não estar lutando como que batendo no ar, mas tendo uma certeza de que ao findar esse tempo aqui, você tem uma coroa da justiça te aguardando, porque o seu trabalho no Senhor não é vão. Portanto, corro, não como indeciso, combato, não como batendo no ar, mas convicto e a certeza de que fazendo aquilo que agrada a Deus, não fazendo nada para me salvar, porque quem me salvou foi Ele. Agora, em gratidão pela salvação, eu luto para fazer aquilo que agrada ao Senhor, conhecendo a sua vontade, se eu desejo fazer aquilo que agrada a Deus. Então, concluo com o verso 12 da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Rogamos para que o nome de nosso Senhor Jesus seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Não desanime, mas prossiga na jornada. Em nome de Jesus, receba a cura para o seu corpo, mentes, espírito, alma, e sejam curados das enfermidades e força para prosseguir na jornada. Amém.